Meu caro irmão, minha cara irmã, vamos refletir com você hoje, na sequência desse nosso estudo, sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, logo no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. E nos diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por chamado e vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos fiéis santificados em Jesus Cristo, chamados à santidade, juntamente com todos os que em qualquer lugar que estejam, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo. Não cesso de agradecer a Deus por vós, pela graça divina que vos foi dada em Jesus Cristo. Nele fostes ricamente contemplados com todos os dons, com os da palavra e os da ciência. Tão solidamente foi confirmado em vós o testemunho de Cristo. Assim, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, não vos falta dom algum. Ele há de vos confirmar até o fim, para que sejais irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, por quem fostes chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos então fazer uma reflexão sobre essa introdução, esse início da carta de São Paulo aos Coríntios. Nós percebemos aqui no início dessa carta duas apresentações. A apresentação do próprio Paulo, ele faz questão de se apresentar como apóstolo de Jesus Cristo, por chamado e vontade de Deus. E apresenta também um outro companheiro, a quem ele chama de irmão, lá nos Atos dos Apóstolos, chamado Sóstenes. Então, essa maneira de se apresentar, vamos deixar com que o próprio Paulo fale quem ele é. Lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, de 3 a 5, falando sobre ele mesmo, aqui eu vou falar com uma linguagem mais adaptada para você. Paulo diz o seguinte: eu sou judeu, nasci em Tarso, na Cilícia, e fui educado nesta cidade. Eu me formei na escola de Gamaliel, seguindo a linha mais rigorosa dos nossos antepassados. Sempre fui apaixonado por Deus, exatamente como vocês. Eu persegui até a morte esse caminho, prendendo e colocando na cadeia homens e mulheres. O sumo sacerdote e todos os anciãos são minhas testemunhas. Eles me deram autorização escrita para os irmãos, e eu viajei a Damasco para prender os que aí estavam e levá-los a Jerusalém para serem castigados. Então aqui Paulo faz uma apresentação de quem é ele mesmo, ou quem foi, porque aqui ele fala no passado, né? Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, de 3 a 5. Mas eu dizia para você que nós temos nessa introdução duas apresentações, que uma é a apresentação do próprio Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, e ele menciona umas quase 10 vezes essa expressão, Jesus Cristo, né? Da parte do Senhor Jesus Cristo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
quando ele fala em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é como se ele dissesse, não, é o próprio Cristo que está falando. Eu estou investido de uma autoridade dada pelo próprio Cristo. Mas a segunda apresentação é da própria comunidade de Corinto, quando Paulo fala, eu não cesso de agradecer a Deus por vós, pela graça divina que vos foi dada. Essa graça divina, que é o conhecimento de Jesus, é o encontro com Jesus. E com um certo exagero retórico, Paulo diz, nele, quer dizer, em Cristo, nele fostes ricamente contemplados com todos os dons. Talvez não tenha sido bem assim. A comunidade de Corinto tinha muitos problemas também, né? Então aqui parece um certo exagero retórico de Paulo. Nele fostes contemplados com todos os dons. Aí ele menciona 2 dons especificamente. Dom é carisma, né? É um dom de Deus, uma graça de Deus, que é da ciência, quer dizer, do conhecimento, a palavra seria gnosis, e o dom da palavra, logos. A gente percebe que em Corinto havia uma certa disputa pelos dons, e talvez porque herdeiros da filosofia grega, da cultura grega, você ter um discurso belo, uma oratória perfeita, uma perfeita concatenação dos discursos para convencer na praça pública, para convencer na assembleia, e também ter o conhecimento, aí vem a filosofia, né? Sofia é o conhecimento, buscar o conhecimento. Isso era muito disputado em Corinto, e Paulo menciona os 2 dons. Primeiro ele fala que os coríntios foram enriquecidos em todos os dons. E depois ele fala, tão solidamente foi confirmado em vós o testemunhos de Cristo. Nele fostes ricamente contemplados com todos os dons, com os da palavra e da ciência, o logos e sofia, o gnosis, o conhecimento. Mas não é tudo, porque Cristo ainda tem surpresa, quer dizer, Cristo vai guardar para uma revelação última, quer dizer, o encontro definitivo com ele, a plena verdade. Então, por isso ele diz, assim, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, não vos falta dom algum. Nós temos que aguardar, então, a manifestação plena de Jesus Cristo. E depois ele fala, Deus é fiel. É aquele que nos chamou à fé. Ele é fiel. Esse tal Sóstene, que Paulo menciona aí na carta, né? Ele vai aparecer em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, no versículo 17. Então, todos pegaram em Sóstenes, chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal, sem que Galião fizesse caso algum disso. Então, é um companheiro de Paulo, um companheiro de evangelização de São Paulo. Um detalhe também que não é um detalhe, mas deveria ser mais explorado, lá no versículo 2, quando ele faz a saudação à igreja de Deus que está em Corinto. Não é uma nova igreja, é a igreja de Jesus Cristo que já está em Corinto. Paulo fundou uma comunidade cristã na comunidade de Corinto, ele viveu lá mais ou menos 1 ano e meio, teve muitas alegrias e um bom relacionamento com os coríntios, mas ao mesmo tempo muitos puxões de orelha também, conforme nós veremos aqui no andamento do nosso estudo.
Por que será que Paulo, ele tem tanta necessidade de afirmar Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus e o chamado de Deus? Olha, na segunda carta aos Coríntios, a autoridade apostólica dele vai ser questionada. Então ele tem que, o tempo todo, ele afirma isso. É Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ele está investido da autoridade apostólica. Lá na 1 Coríntios, no capítulo 15, de 5 a 10, ele vai falar o seguinte: Cristo, apareceu aos apóstolos e tal, apareceu a Cefas e em seguida aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maior parte ainda vive e alguns já estão mortos. Depois apareceu a Tiago, em seguida a todos os apóstolos. E por último de todos apareceu também a mim, como a um abortivo. Eu sou o menor dos apóstolos. Nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. E a graça que ele me deu não tem sido inútil. Então, Paulo se posiciona diante da comunidade como um apóstolo, fala que essa comunidade é chamada à santidade, ela já foi enriquecida com os dons de Deus, e ele então faz essa saudação bonita à comunidade de Corinto. No versículo 4, ele vai falar: agradeço sempre ao meu Deus por vocês, por causa da graça divina que lhes foi dada por meio de Jesus Cristo. É um reconhecimento da beleza daquilo que está naquela comunidade, seja como semente ou seja como fruto. Porque muita coisa está ali como semente, ainda vai brotar, ainda vai frutificar, mas também como fruto. Antes de falar dos carismas, ele agradece a Deus pela beleza da comunidade de Corinto. Somente nessa introdução, nós podemos tirar muitos ensinamentos. Primeiro, a nossa relação com a própria comunidade onde nós estamos. Será que nós temos uma relação de pertença com a comunidade? Será que eu sei reconhecer os dons de Deus, os carismas de Deus presentes na minha comunidade? Será que eu me sinto parte dessa comunidade? Esses questionamentos é só para a gente dar uma atualizada aí no final do vídeo, para você pensar, tá bom? Um grande abraço para você, a gente continua com esse assunto aqui depois.